inculcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Primeiro, duas questões. Uma, que o sal e a luz, usado como um elemento aqui pelo próprio Cristo, de que deveriam ser seus discípulos, não são elementos de grande valor material, embora o sal ao longo da história já foi caro também, mas hoje não é tão caro, não tem um valor material, mas são dois elementos indispensáveis, importantes. Como quem diz, o seu discípulo não se conta pelo que vale ou pelo que tem, mas pela sua importância na missão, pelo fato de ser indispensável. Primeiro, o sal. Pense numa comida sem o sal, que gosto teria? Pode ser até uma picanha, não teria gosto nenhum. A melhor picanha sem o sal não teria gosto nenhum. É ele quem dá o gosto, desde a simples feijoada que a mãe faz em casa, até a picanha do mais rebuscado restaurante. Sem ele, nenhum alimento teria gosto. Ele é essencial. Porém, quando as pessoas comem o alimento, vocês já viram alguém dizer, a menos que ele esteja de mais ou de menos na comida, para alguém notá-lo, mas se ele está na medida certa, o que as pessoas dizem? Que feijão gostoso. Dizem que carne gostosa. Ou alguém para dizer, nossa, como esse sal é bom. Para dar sabor, ele se dilui, ele desaparece. Olha que missão sublime. É essencial, dá gosto, mas para tanto se torna invisível, se dissolve. Penso que é um primeiro item que cada um de nós, como comunicador, precisa ter muito claro. Eu preciso ser aquele que dá gosto. Eu preciso ser aquele elemento que não pode ser morno. Como dizia no livro do Apocalipse, seja quente ou frio. Se for morno, meio termo, uma coisa sem definição, eu lhe vomitarei da minha boca. Que vocês sejam pessoas definidas, como o sal. Que vocês deem gosto mesmo à vida da comunidade. Mas mesmo estando à frente, porque quem trabalha com comunicação precisa estar à frente, caminhar, se deslocar, que vocês não estejam lá para chamar atenção para si, mas que vocês estejam para servir de uma forma como o sal que se dilui e desaparece. Você não quer os holofotes, você não quer a glória, você não quer o reconhecimento, você está ali para servir com toda a humildade. Isso é muito importante, que eu diga, por exemplo, o Crenilson, ele sempre está fotografando, mas é o único que nunca é visto na foto, porque ele tira as fotos e não sai nas fotos que tira. E assim será, em parte, o trabalho de cada comunicador, fazer a comunicação sem nela aparecer, mas ser indispensável, ser importante nessa missão. O segundo elemento, Jesus vai utilizar a luz, vai dizer que brilhe a vossa luz diante dos homens, e a luz é colocada em lugar alto. Aliás, quanto mais alto, melhor ilumina. Mas ninguém entra num local, mesmo que hoje tenham lâmpadas e
e nós tenhamos candelabros aí muito bonito, mas não se chama atenção, não se olha para a luz, até porque a maior de todas as luzes, que é o sol, a gente nem consegue encará-lo, porque ele nos cega. Então a luz não foi feita para atrair atenção para si, senão também para iluminar o caminho, para fazer com que, eliminadas as trevas, nós possamos encontrar o caminho certo. E ser luz é também ser alguém que está no alto, mas também não chama atenção para si, senão beneficia os outros, mostrando o verdadeiro caminho. Vocês tiveram como que um degustar de comunicação. Se lembram, no nosso encontro que tivemos, o padre já dizia que tem gente que estuda comunicação, por exemplo, 30, 40 anos da vida e não sabe nada, porque pode fazer uma faculdade de jornalismo, depois uma de tantas outras áreas da comunicação que nós temos, de editoração, ou seja, de propaganda, de tantas outras coisas. A comunicação se divide em muitas áreas e com certeza num ano que vocês fizeram foi apenas para dar um gosto e talvez para despertá-los para essa ciência que pode ser e deve ser usada como um grande meio de evangelização para ser anunciado o Evangelho de Jesus Cristo nas vossas famílias, na sociedade e especialmente nas vossas comunidades. Então, procurando ser esse sal, esse elemento que dá gosto, mesmo ao custo da própria vida, procurando ser essa luz, mesmo colocada no alto, mas que não está lá para atrair atenção para si, senão para iluminar o caminho, que vocês sejam mesmo aquele elemento de comunhão na sua comunidade. Como diz a palavra, comunicação. Fazer parte da comunicação não é falar bem, não é ser mestre de oratória, não é tirar a melhor foto, mas é criar um elo em torno de si, é criar comunhão de vida. E nós precisamos tanto hoje, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, de pessoas que não dividam, de pessoas que não criem divisão, mas que criem união, que criem comunhão, que vocês unam as pastorais, unam o povo como seu pastor, que vocês ajudem mesmo eles se unirem ao Mestre de todos nós, que é Jesus Cristo. Então sejam pessoas de comunhão, façam o trabalho que vocês fizerem com muita humildade, com muita simplicidade, mas para criar comunhão, anunciando sempre com muito carinho, tendo em vista que a nossa missão é anunciar Jesus Cristo. Então, tenham esse texto, já que ele será também o lema do ano do laicato, sal da terra e luz do mundo. Vocês vão se lembrar sempre do que o padre disse aqui hoje, na conclusão da escola de vocês, que nós temos que ser esse elemento como o sal e como a luz, e um elemento que cria comunhão, porque só assim se faz a verdadeira comunicação e se dá jus à pastoral da comunicação em uma comunidade, em uma igreja de um modo muito especial. Agora, no início de outubro, eu tive a graça de estar num lugar que eu sempre quis conhecer muito, que se encontra em Atenas, na Grécia, e que se chama Areópago. Um nome difícil de ser falado e de ser dito, é um nome grego, mas que em comunicação se usa muito, se fala muito. Os papas falam que os novos e modernos meios de comunicação devem ser os novos aerópagos do anúncio do Evangelho. E aí tem muita gente que, se a gente perguntar o que é aerópago, a pessoa não faz ideia o que seja. Na verdade, na Grécia, estivemos lá visitando, é um lugar alto
hoje uma montanha com algumas pedras e sem nada mais. Mas era na época de São Paulo, em Atenas, quando ele passou por lá, um lugar dedicado ao Deus desconhecido. E São Paulo, vendo que os atenienses tinham muitos deuses, e entre eles havia um altar para um Deus chamado desconhecido, porque eram tantos que quem quisesse apresentar mais um podia. O que ele fez? Usou da sabedoria e chegou lá diante daquele altar do Deus desconhecido no Areópago, no alto daquela montanha, e disse: atenienses, eu venho aqui hoje tornar conhecido o Deus a quem vocês chamam de desconhecido. E usou desse espaço para começar o anúncio da palavra de Deus, da salvação em Jesus Cristo. Hoje, os novos meios de comunicação são aquele espaço que cada um de nós precisa usar para anunciar o Evangelho. Não perca tempo. Sejam esses elementos como o sal, como a luz de comunhão para anunciar Jesus Cristo. Tenhamos como exemplo esse grande evangelizador São Paulo e não sejamos omissos. E olha que anunciar não é só às vezes curtir lá uma oração ou compartilhar uma imagem de Nossa Senhora ou de Jesus, mas às vezes é entrar numa discussão, é colocar sua opinião, é se queimar, porque hoje em dia quem tem posição, ainda mais que vivemos num tempo tão estranho, em que as pessoas estão se tornando muito intransigentes, ou estão extremamente para lá no Bolsonaro, ou estão extremamente para lá não sei em quem. Está faltando uma via de meio, está faltando equilíbrio, está faltando aqueles que dão o gosto, porque quando é de mais ou quando é de menos, não faz bem. Todo exagero, até fanatismo religioso, faz mal. Por isso, que vocês sejam esses anunciadores, aproveitem o que vocês aprenderam, usem da comunicação para anunciar Jesus e para criar comunhão nas vossas comunidades. Também quero concluir comunicando a vocês que no próximo sábado, dia 25, nós teremos a Assembleia Diocesana da Pastoral da Comunicação. Será lá no Santuário Sagrado Coração de Jesus, a partir das 8h30. E nessa Assembleia Diocesana da Comunicação, nós estaremos avaliando o ano que passou e programando o próximo ano de 2018. E também nesse dia, já sob a coordenação agora do novo bispo, foi nomeado como assessor diocesano da Escola de Comunicação e também da Pastoral da Comunicação, o Padre Dúcio, que vocês conhecem muito bem. Então, eu estarei deixando o cargo no dia 25, sábado que vem. Não estarei mais atuante à frente da Pastoral da Comunicação. Compartilho isso com vocês, vou tentar. Vocês sabem que o padre gosta de estar muito presente, de falar demais, então preciso me silenciar um pouco para não atrapalhar as ideias de quem vai estar continuando esse trabalho. Peço que rezem muito por essa nova equipe. Estarei sempre torcendo e desejando que a comunicação continue a serviço da evangelização e crescendo como deve-se. Estarei indo a convite do arcebispo de Manaus, da Amazônia, no dia da comunicação. Vou a Manaus trabalhar com eles a questão da comunicação, lá também desse outro lado do Brasil, aonde não conheço, e eles fizeram o convite, então estarei um pouco ausente no próximo ano, mas contem sempre comigo, que precisarem de apoio, de ajuda, tanto a equipe, quero agradecer com muito carinho, que fizeram o trabalho deles à frente da escola durante esses mais de 7 anos que estive à frente da Pastoral da Comunicação, junto da escola e também do setor de comunicação da Diocese. Agradeço em nome do nosso bispo, agora Dom Francisco, o trabalho,
E desejo que vocês perseverem, continuem junto com o Padre Dulcio, criando essa comunhão e cada vez mais animando. Está aí a Terezinha que coordena a Pastoral da Comunicação, que ela possa formar essa equipe, se fortalecer e que vocês atuem, usem esse conhecimento que adquiriram para continuar crescendo na comunicação. Eu peço encarecidamente desculpa e perdão a vocês, eu tenho um casamento na paróquia agora, às 18 horas, por isso não conseguirei estar junto com vocês na entrega dos certificados, mas quis muito estar aqui, deixar uma palavra, deixar a minha bênção, que Deus possa acompanhá-los e fortalecê-los nessa missão e que vocês continuem firmes nesta pastoral da comunicação. Nós vivemos esse ano aqui na Diocese o 10º Multicom, e com certeza foi uma semente plantada que vai ainda florescer e trazer, queira Deus, muito fruto para uma boa comunicação na igreja e para a valorização de todos os que trabalham com a comunicação também nas nossas pastorais. Então, que Deus possa abençoá-los, protegê-los. Parabéns pela conclusão, pela perseverança. Vocês estão de parabéns mesmo, porque sempre eu ia na primeira aula e ficava feliz que eu via um auditório cheio. Aí quando vinha para a formatura, a gente se entristecia porque estava esvaziada a turma. Poucos perseveravam, mas vocês perseveraram. Parabéns a vocês. Eu sei que não é fácil, no sábado à tarde a gente estar aqui, mesmo que seja um por mês, mas se manter fiel até o fim. Já foi dito hoje de manhã na Assembleia Comarcal, aqueles que perseveram até o fim, está dito na Bíblia, ganharão a coroa da vida. Então, vocês estão de parabéns. Que Deus